A Organização Mundial da Saúde já constatou que as doenças cardiovasculares, principalmente o infarto, são as que mais matam no mundo. Só no Brasil, o Ministério da Saúde estima 80 mil mortes a cada ano por infarto, fora AVC e outros problemas que também levam à morte. Então, para preservar a saúde do coração, nada melhor do que respirar fundo e entender o que pode levar ao infarto para preveni-lo, né? E para isso a gente tem aqui a cardiologista Adriana Xavier de Brito, que vai nos explicar um pouquinho mais sobre isso tudo. Em setembro acaba acontecendo duas campanhas muito importantes na área de vocês, que é o Dia Mundial do Coração e o Dia Mundial de Combate ao Estresse. Sim, perfeito. Eu queria que você explicasse um pouquinho qual é a relação entre essas duas coisas. Nossa, total relação, né? A gente sabe que, como você bem colocou, a doença cardiovascular é a doença de maior mortalidade no mundo e uma das principais causas de piora, do aumento desses índices de mortalidade é o estresse. O estresse está aí no nosso dia a dia, a gente está vivendo um estresse intenso, com aumento de violência também, e isso ainda piora muito esses índices, né? Faz parte, é um dos grandes fatores de risco para a doença cardiovascular, o estresse. Por isso, não foi só uma coincidência a data, e sim uma feliz comemoração para que a gente lembre da importância do controle dos fatores de risco para a doença cardiovascular, e um deles o estresse. Para colocar as duas coisas na pauta, né? Na pauta, exatamente, para dar importância, o peso de como isso é, o controle do estresse é importante para diminuir a doença cardiovascular. Agora, Adriana, você acha que a gente poderia dizer que o estresse assim extremo é a falta de saber lidar com os problemas? Sim, concordo muito com essa colocação sua, porque problemas, todo mundo que vive, a gente vive a vida, tem problemas, então a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Tentar minimizá-los, né? O problema que é realmente um problema, dar o seu devido peso, e a rotina do dia a dia, tentar lidar de forma mais leve, mais tranquila, utilizar alguns subterfúgios que também minimizam isso. A gente vai ter oportunidade de falar, mas a atividade física é uma arma assim, fundamental para combater o estresse. Ajuda a gente no combate do estresse, além de melhorar muito a qualidade de vida. É, né? Quase um caninho de descarga na vida da pessoa. Exatamente, é um cano de descarga, o que você falou, é onde que a gente vai extravasar, espairecer, pensar um pouco na gente e às vezes deixar de lado coisas que não são tão importantes e que estamos valorizando tanto naquele momento. Saber lidar é a grande... É quase o segredo, né? A ideia da resiliência, a grande ideia, né? Da árvore que vai conforme o vento. Filosofia de vida. E uma coisa que eu aprendi também com a vida é nunca misturar os problemas no mesmo saquinho, porque para cada um tem um problema. E às vezes a gente acaba carregando aquele fardo pesado. Carregando um saco de pedronas, né? Que sem não olhar que cada coisa merece uma atenção diferente. E se ainda não está resolvido é porque não tinha que estar resolvido naquele momento, né? Perfeito. Com qual frequência os adultos deveriam visitar um cardiologista? Mas a gente falando assim de uma situação não ideal, mas a situação possível, pensando até no bolso do brasileiro. Claro. Se você já tem um problema cardiovascular, já é hipertenso, diabético, se já tem alguma doença, o ideal é a cada 6 meses visitar o cardiologista. Mas se for para uma avaliação... Só para a gente lembrar, para quem não lembra, é pressão alta. Porque quem tem a pressão alta, acima do normal e que já tem o diagnóstico de pressão alta ou diabetes, deve visitar a cada 6 meses. É o ideal. Mesmo aquele diabetes da terceira idade, por exemplo? Mesmo o diabético da terceira idade. Mesmo o diabetes tipo 2, que é o que se desenvolve depois de adulto, né? E que na maioria das vezes não usa insulina, usa medicamentos, controle com dieta. Mesmo esses. Aliás, esses são os mais comuns. É o diabetes mais frequente, que é esse diabetes que a gente chama tipo 2. A cada 6 meses, A cada 6 meses. Mas se a pessoa não tem nenhum problema, não é hipertensa, não tem a pressão alta, não tem diabetes, o ideal é que vá uma vez ao ano, porque a gente deve mensurar, aferir a pressão arterial pelo menos uma vez por ano, para saber se está tudo bem. Por quê? Porque a hipertensão a gente costuma dizer que é um assassino silencioso. Na maioria das vezes a pessoa não sente nada e a pressão está alta e está trazendo dano ao organismo. Então o ideal é que a gente descubra se está com a pressão alta ou não, mensurando, aferindo pelo menos uma vez por ano. Em relação às crianças, também devem fazer uma visita? Por incrível que pareça, a gente já sabe que a partir dos 3 anos de idade a pressão arterial já deve ser aferida. É mesmo? Mas aí o pediatra não dá conta disso? Não, o pediatra dá conta disso. No início o pediatra verifica. Quando a criança completa 3 anos e vai sendo acompanhada, e geralmente a criança vai ao pediatra com essa frequência, né?
né? Verifica a pressão pelo menos uma vez ao ano. E a partir daí, sempre. Se já tem a hipertensão, aí vai com mais frequência. Né? Dessas doenças do coração, quais vocês já mapearam a ponto de perceber as que podem ser prevenidas? Praticamente todas as doenças do coração podem ser prevenidas. A gente não consegue eventualmente curá-las, mas a gente consegue tratá-las e que a pessoa tenha uma vida normal. Por exemplo, a própria pressão alta. Quem tem pressão alta, se ela se cuidar dos fatores de risco, tomar a medicação de forma adequada, não ingerir sal, ela vai ter uma vida normal como uma pessoa que não tem pressão alta. Né? A doença coronariana, que é a angina, o infarto, costuma dar sinais. Né? O infarto ele não aparece do nada, geralmente ele dá alguns sinais antes e a gente consegue fazer exames para descobrir se tem algum problema ou não. Vamos falar um pouquinho desses sinais, porque eu acho super importante na pré-entrevista que a gente comentou até, lembrando que é diferente para o homem e para a mulher. Às vezes a mulher acha, eu estou com o braço dormente e nem sempre é assim, né, Adriana? Nem sempre é assim. Os sintomas clássicos do infarto que a gente conhece, que é a dor no peito, suor frio, aquela dor que vai para o braço, ou às vezes associado à falta de ar, a cansaço, nem sempre na mulher vem dessa forma. Vem mais frequentemente no homem. O homem também pode ter sintomas atípicos, mas ele se apresenta de forma, na maioria das vezes, clássica. A mulher, muitas vezes ela pode ter somente uma dor na mandíbula, a gente conversou sobre isso, uma dormência no braço, tonteiras, ou eventualmente um cansaço inexplicável, ela estava bem e começa a se sentir cansada, e isso pode ser um sinal de doença cardíaca, angina ou eventualmente que vai vir o infarto. Deixa eu tirar um pouquinho seu cabelo aqui que está atrapalhando, só para que todo mundo consiga ouvir as tuas dicas tão preciosas. Obrigada. Você estava falando mulheres cansadas, isso parece até uma redundância, né? Porque a mulher que trabalha fora, cuida da família, cuida da casa e tudo mais, né? Sim, só para não confundir, que tipo de cansaço é esse que poderia ser sintoma de um início de infarto? É um cansaço inexplicável, não é aquele cansaço das nossas tarefas habituais, que eventualmente a gente está exausto, né, de um dia pesado. Não, é uma falta de ar, é uma coisa que a pessoa... eu fui, por exemplo, varrer uma casa e senti muita falta de ar nesse ato que eu faço todo dia e não sinto isso. É uma mudança do cansaço diário que a gente tem. Um cansaço, assim, fora do normal. Fora do normal, mais acentuado, inexplicável, senão também as pessoas podem confundir e achar, tô tendo um infarto, não é assim? Pois é, isso. Por isso que é importante deixar isso bem claro. Claro. E a gente tem uns minutinhos finais aí, eu acho que é importante a gente falar também de alimentação. Sim, né? Muito importante. E aí também tem muita coisa sendo vendida por aí, assim como o milagre, né? Ômega 3, se você tomar não sei o quê, você vai ficar bem. O que realmente funciona, Adriana? O que realmente funciona é a alimentação balanceada. É uma alimentação menos processada, menos industrializada, rica em legumes, verduras, optar por carnes mais magras, sempre introduzir o peixe, salmão, sardinha, que é o ômega 3 natural, e isso, a sardinha é um peixe que tem um preço muito legal para todo mundo ingerir no nosso país, entendeu? E a gente pode ingerir, não precisa essas suplementações, controlar o colesterol, olhar de vez em quando, de preferência pelo menos uma vez ao ano, se puder dosar o colesterol, e aí poder olhar, fazer uma dieta com óleos adequados, azeite de oliva, principalmente evitar frituras, alimentação balanceada rica em verdura, frutas, legumes e carnes magras, isso é o que realmente funciona. Não precisa gastar dinheiro com suplementação, basta dosar isso, né? Eu tenho perguntado para alguns nutricionistas também, que a gente entrevista aqui, né? O ovo ainda é vilão para vocês? Não, o ovo não é mais vilão, Mas o ovo frito? Mas não ovo frito, ovo cozido, né? De preferência, ou não usar gordura, né? Fazer ele de aquele forma... ovinho 3 minutos, né? Exatamente, aquele que você põe, às vezes até no micro-ondas é possível colocar rapidinho, ou cozinhar mesmo, e esse não é. Mas frito na gordura, ele já fica mais gordinho, já é mais complicado. A virar uma ameaça. Que bom, então. Adorei suas dicas, Adriana. Tenho certeza que os nossos internautas também vão levar essa informação aí para todo mundo. A gente vai colocar aí na tela o futuraplay.org, que é para quem quiser, né, espalhar por aí essas boas notícias, essas boas informações. Sim, eu que agradeço, que precisar, e assim, vale, se tiver tempo, que a sua Serge está divulgando alguns mitos e verdades a respeito de tudo isso que a gente conversou. Ótimo. Os fatores de risco no site de vocês, então. No site da sua Serge, tá bom? Bacana. Obrigada. Obrigada e até uma próxima.